Você já parou para pensar em como seria um jogo de RPG do Mario nos anos 90? Em 1996, o SNES já aguardava o lançamento de seu sucessor, o Nintendo 64. Porém, ele precisava de um título que pudesse carimbar essa despedida. Foi então que veio o icônico Super Mario RPG, que trouxe um game único, com um elenco de primeira, trilha sonora brilhante, diálogos bem elaborados e um interessante sistema de batalha. Square e Nintendo tinham um relacionamento profundo nos meados dos anos 80. A Nintendo detinha exclusividade dos lançamentos da Square para os consoles. No Super Nintendo, a Square encontrou um ar perfeito para apresentar uma sucessão de obras-primas ano após ano. Tivemos o Final Fantasy VI em 1991, Secret of Mana em 1993 e Chrono Trigger em 1995, isso considerando somente os RPGs lançados em inglês. Com a ajuda desse relacionamento, seria fácil prever um novo projeto que unisse ambos, porém veio com um título inusitado: Super Mario RPG. Levar o jogo do Bigodudo, um jogo de plataforma sem muitas conversas e sem uma história profunda para o mundo das conversações, batalhas, enredo mais aprofundado, foi um tanto estranho. Se a Big N já possuía títulos de peso como Fire Emblem, The Legend of Zelda, Mother, por que mais um RPG, ainda mais do Mario? De quem pode ter saído a ideia desse projeto? Da Square ou da Nintendo? De ambas. Os RPGs da Square vendem bem no Japão, mas não no exterior. Existem pedidos de pessoas de todas as idades para um novo personagem carismático para se apegarem. Mario era o candidato ideal, porém ele não possuía um jogo de RPG. O Sr. Shigeru Miyamoto também queria fazer um bom RPG com Mario como protagonista. A Nintendo queria fazer um RPG do Mario e a Square tinha a habilidade de programação. Então Mario poderia se tornar um personagem popular de RPG em qualquer lugar do mundo. Miyamoto, o criador de Mario, dizia que sempre quis trabalhar com os especialistas de RPG, como o pessoal da Square. Com Miyamoto como produtor no Super Mario RPG, a direção do jogo ficou dividida entre Yoshihiko e Shihiro Fujioka. A inspiração na Rare. Naquela época, a Square concentrou seus esforços na apresentação visual. Eles realmente chegaram aos limites do que o hardware do Super Famicom podia fazer. A partir desse ponto, foi algo já premeditado que a perspectiva do jogo fosse do 2D para o 3D. Mesmo o chip SA.1 do Super Famicom não era capaz de mostrar 3D em tempo real. Então utilizamos a técnica de gráficos pré-renderizados. A técnica utilizada foi o ACM, Advanced Computer Modeling, que consiste em usar sprites pré-renderizados. Coube a Square seguir os mesmos passos que a Rare deu nos games de Donkey Kong. De várias formas, esse game foi um ponto de virada incrível no desenvolvimento da Square. Super Mario RPG é o primeiro resultado do investimento da Nintendo nas estações Silicon Graphics, que permitiam as criações de jogos com ACM. Para escolher a melhor forma de adaptar o roteiro, foram mudados a visão do mundo e a história completamente. Por exemplo, no início, a ideia era de que Mario usasse armas e magias, porém, ele ficou com um porte de usar martelo e saltos. Mesmo definindo isso, ainda existia a dúvida crucial se Mario usaria ou não magias, deixando a decisão para Miyamoto revelar no lançamento do game. O desenvolvimento do jogo se iniciou em janeiro de 1995 e foi mantido em segredo, e seu anúncio aconteceu no V-Jump Festival de 1995, evento organizado pela editora japonesa Shueisha, com a presença dos leitores da revista V-Jump e que era usado pelas produtoras para mostrar os futuros lançamentos. Bem na época do evento, Fujioka e Miyamoto discutiram para decidir qual seria o estilo de combate de Mario, armas e mágica ou martelo e saltos. Então, quando chegou a vez de apresentar o jogo, Fujioka teve uma ideia genial: apresentar Mario nos dois modelos de combate ao público, e qual dos jogos obtivesse mais aplausos seria, no caso, o modelo escolhido.
Miyamoto surpreendeu a todos quando anunciou que esse seria o último Mario de 16 bits, aposentando de fato o Super Nintendo. Em Super Mario RPG, o gameplay possui elementos tradicionais de RPG, como exploração e conversação com os personagens em cidades para obter informações, comprar equipamentos e suprimentos, recuperar HP, etc, etc. As batalhas com inimigos acontecem em tempo real e em 3 dimensões, com o jogador em total controle do Mario, que pula, esmaga e desliza usando outros ataques especiais. Ainda que originalmente acreditava ser um RPG completo de ação, a Nintendo revelou no último mês que o jogo troca de estilo de ação do Equinox para um enfoque nos turnos quando chega a hora da luta. Conhecendo a reviravolta de Mario, já era de se esperar que o Bowser raptaria a princesa Peach. Porém, o fato de não revelar a história foi essencial para surpreender os fãs em uma época sem qualquer possibilidade de vazamentos de dados pela internet. Super Mario RPG começa previsível. Bowser, sequestrando a princesa Peach, faz Mario sair correndo atrás dela e entrar no castelo de Bowser em busca de salvar a vida da princesa. Enfrentando algumas criaturas, Mario acaba chegando na sala onde Peach está presa, e o confronto com Bowser ocorre em cima dos lustres, que após Mario vencer o duelo, uma espada imensa despenca do céu e é cravada no castelo, jogando Mario no cano da Pipe House. Ao tentar voltar ao castelo, a espada fala que o castelo pertence agora ao Smith Gang. Em seguida, a ponte do castelo é derrubada, impossibilitando o acesso. Então começa a jornada de Mario em busca de Peach. No decorrer da história, o primeiro que se junta ao grupo é Mallow, um jovem sapo que não se parece nada com um sapo. Inicialmente, Mario o ajuda a recuperar sua moeda Frog, que foi roubada pelo astuto Crocodilo Croco. O sábio Frog Fucius conta que o impacto da espada fez Bowser e Peach desaparecerem e que Smith destruirá o mundo. Para deter Smith, Mario irá precisar reunir os pedaços de estrela para reconstruir a ponte do castelo e derrotar a Smith Gang. Em Rosetown, encontramos uma criança que brinca com bonecos de Mario, Peach e Bowser, e que ao se deparar com Mario, além de ficar eufórica, o convida a brincar com os bonecos dele. Após Mario aceitar o convite, a criança busca um boneco de madeira com capa azul, que ele chamava de Geno. Após usar um golpe de Geno em Mario, ele acaba desmaiando e o colocam na cama para ele descansar. Durante a noite, os poderes da estrela são incorporados no boneco de Geno, dando a ele tamanho real, vida, força e mentalidade. Após isso, Geno parte para a floresta em busca de uma estrela em posse de um vilão, e Mario e Mallow vão atrás dele. Após a luta, Geno se junta ao grupo e diz que as Star Pieces precisam ser recuperadas para tornar os desejos realidades e para que Smith seja derrotado. Geno se tornou o xodó da Square. Os fãs gostaram tanto do Geno que ele ficou conhecido como o Pinóquio da Square. Geno é forte, ágil, possui habilidades únicas e fala somente o essencial. Essa sacada de introduzir novos personagens acontece também em Kingdom Hearts, onde o game mescla personagens da Disney com os de Final Fantasy, além de criar outros personagens exclusivos. A coisa mais estranha foi ver Mario e Bowser lutando lado a lado, trabalhando em equipe. Fujioka disse que Miyamoto deu total liberdade para conduzir a história, e ele nos disse quem ele queria que aparecesse na história. Bowser ganhou falas em um tom cômico. O primeiro encontro de Mario e Bowser tem um diálogo impagável. O time de desenvolvimento era formado por pessoas que adoravam comédia stand-up. Nota disso são os diálogos bem-humorados e as caretas que Bowser fazia durante o jogo. Por último, temos a princesa Peach a integrar a equipe de Mario, o que torna ainda mais bizarro. Você consegue imaginar Bowser, Mario e Peach, os três lutando juntos? É um pouco improvável. O enredo em si não pega os rumos de Final Fantasy e Chrono Trigger. O desenrolar acontece despretensiosamente e a grande sacada são as interações e os diálogos cheios de humor. Sem falar uma palavra durante o jogo, Mario satiriza os personagens mudos de RPG.
como o Chrono de Chrono Trigger, que não fala nada, e Mario, no caso, ele se comunica por mímica, que chega a ser hilário. A progressão pelos cenários se dá de forma linear, você pode escolher qual cidade visitar de forma simples, sem enfrentar inimigos pelo mapa mundi, e as batalhas com os inimigos só acontecem após o contato. Nada de batalhas aleatórias como em Final Fantasy, onde você errava uma porta e ao voltar tinha 300.000 batalhas para você voltar. O esquema de batalha fica por conta do sistema de turnos, onde cada botão representa um comando: ataque, defesa, magia e itens. Um exemplo: você apertando o A vai selecionar um ataque, apertando novamente ele será desferido. E também, se você apertar ele no momento em que o personagem atinge o inimigo, ele bate mais uma vez e dá dano extra. Esse detalhe foi interessante porque faz com que o jogador fique prestando atenção no combate. O botão Y é responsável pelo especial, habilidades aprendidas conforme o personagem sobe de nível. As habilidades consomem Flower Points, que são usadas pelo grupo, por isso precisa ser usado com estratégia, e que pode ser aumentado utilizando os itens como Flower Tab e Flower Jar. Durante uma batalha, derrotando inimigos, você pode receber uma Bonus Flower, que pode dar um bônus de ataque e defesa, dar bônus de sorte, recuperar HP e atacar novamente. E durante algumas batalhas também tem alguns minigames, onde você pode dobrar suas moedas e pontos de experiência acertando um determinado jogo. O espaço do inventário é ilimitado. Você precisa se organizar para poder enfrentar os desafios que o jogo propõe. Ter um inventário equilibrado lhe oferecerá vantagem contra os inimigos e maiores certezas de você conseguir finalizar o game. Uma facilidade que o jogo tem é que seu grupo se cura de status anormais após as batalhas. Por exemplo, efeitos negativos como Poison, Sleep, Paralysis, etc. são curados assim que você termina cada batalha, diferente de Final Fantasy, onde você precisa curar o seu time. E também, no caso os integrantes morrerem durante a batalha, quando acabar a batalha eles vão voltar com 1 de HP. Realmente são coisas que num jogo como Final Fantasy é praticamente impossível de acontecer. Após Bowser se juntar a Mario, Mallow e Geno, você precisará formar o trio de batalha, deixando um de folga. Os personagens que não entrarem no grupo receberão também os pontos de experiência. Não é necessário ter que ficar mudando de personagens para não desbalancear o grupo. A parte dos equipamentos é bastante simplificada, se resumindo a uma arma, uma peça de vestuário e um acessório. Existem resquícios do 2D que faz Super Mario brilhar. Você vê isso em momentos que você precisa entrar por um cano, escalar uma plataforma ou pegar itens ou moedas. Você também pode pegar aquela estrela que deixa Mario invencível e você pode sair encostando nos inimigos para ir ganhando mais XP sem ter que batalhar. Há momentos de minigames inesperados, como por exemplo a cachoeira Midas Fall. Mario pode mudar o trajeto para coletar itens, e em Midas River para coletar mais moedas. A fuga da Moleville Mountain, onde você vai precisar sair de carrinho de uma mina, é outro minigame bem marcante. E lembrando também das corridas de Yoshi, que é bem legal e é um minigame surpresa no jogo. Há também a corrida atrás da princesa Peach, com um booster para evitar seu casamento, e também um boss secreto que é uma homenagem aos mestres de Final Fantasy, que de fato esse boss ele é bem difícil. Em quesitos gráficos, Super Mario RPG mostra que a técnica ACM ainda causava boa impressão e que o game envelheceu muito bem. Super Mario RPG foi lançado por aqui com o selo Playtronic. O jogo vinha com manual em português e nas análises da época o game performou notas altíssimas. Super Mario RPG mistura o estilo 2D de Mario com elementos de RPG que deixa Mario como protagonista numa trama inusitada que coloca Mario para lutar ao lado de Bowser e Peach para derrotarem Smith, o grande vilão do game. Com um sistema de batalha otimizado para o jogo, você pode travar batalhas contra os mais diversos inimigos. Alguns inimigos são homenagens de outros jogos, como o gorila e uma abelha, em referência a Donkey Kong. Você pode atacar, utilizar itens, usar magias e alcançar outros níveis, também aumentando atributos como HP, SP, ataque, defesa, etc.
O que dá o toque especial são os diálogos e os acontecimentos inusitados. Você pode ver pela primeira vez Bowser conversando com Mario, e o tom dessas conversas é muito gostoso de prestigiar. A trilha sonora é perfeita, bem construída e equilibrada. Os golpes foram um exemplo de trilha sonora bem feita. É um game que marcou a despedida do Super Nintendo para o Nintendo 64. E no que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Esse é o primeiro jogo de RPG do Mario. Foi nesse game que pudemos ver que Mario tem potencial para fazer parte de qualquer game. Pudemos ver também que são a profundidade dos detalhes que fazem um game bonito de verdade. Você percebe isso na trilha sonora, que é impecável, na originalidade dos minigames, nos detalhes dos personagens, nas suas falas, nas suas habilidades, nos NPCs que interagem na história. Você percebe o potencial desse game colocando lado a lado com o Super Mario World. A diferença que o chip gráfico SA1 fez com o design do jogo mostra que ele foi refeito do zero, com muito amor e dedicação. Esse game merece uma remasterização, porém, quem detém os direitos do game, no caso a Square e a Nintendo, não possuem o mesmo relacionamento de antes. É uma pena, mas quem sabe um dia, se isso no caso vir a acontecer, é a comunidade inteira que ganha, porque vamos ver novamente Mario, Peach, Bowser lutando lado a lado para derrotar a gangue do Smith. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Falou!